Nós temos muitos livros disponíveis de historiadores da nossa igreja que tratam do assunto de 1888. Um dos que eu gostaria de recomendar, entre muitos que estão disponíveis hoje em português, é um livro chamado Portadores de Luz, que foi publicado, creio eu, ano passado pela Unas Press, que trata do assunto da Assembleia de 1888. Talvez não apresenta todos os detalhes que eu apresentaria aqui, talvez outros detalhes são apresentados no livro, que não vamos ter tempo para apresentar hoje, mas é um dos melhores livros disponíveis sobre o assunto, embora talvez, como eu já disse, não trata de todos os detalhes que estão envolvidos na questão. O próprio conteúdo das mensagens apresentadas de 1888, de Jones e Wagner, de Justiça pela Fé, não estão no livro, porque o objetivo do livro não é defender uma posição sobre justiça pela fé, mas apresentar a história. E é mais ou menos o que nós vamos fazer hoje. O nosso objetivo é estudar a história, o que ocorreu. Poderíamos passar muito tempo estudando o tema de justiça pela fé, apresentado pelos pastores Jones e Wagner, mas o objetivo principal é analisar a história e extrair as lições que ela nos traz. Então, as perguntas que nós vamos considerar ao analisar a história. Deus enviou uma mensagem especial à sua igreja em 1888? Essa mensagem foi aceita ou rejeitada? Qual foi seu teor? Podemos nós entendê-la hoje? Foram A.T. Jones e E.J. Wagner agitadores, encrenqueiros ou mensageiros enviados por Deus? Qual foi a posição de Ellen White quanto à mensagem que eles trouxeram? Os acontecimentos posteriores da vida deles poderiam de alguma forma invalidar a sua mensagem? Essas são algumas das perguntas que nós vamos considerar. Creio que, se não todos, a maioria de vocês já ouviram falar de 1888, de Minneapolis e essa famosa Assembleia da Associação Geral. Então, nós vamos estudar um pouco dessa história. Vamos primeiro dar um pouco do contexto. Alguns fatores que prepararam o caminho para a rejeição e a reação negativa que houve, entre muitos, a mensagem apresentada de A.T. Jones e Wagner na Assembleia de 1888. Uma das questões, ou um dos fatores, tendências legalistas dos adventistas do sétimo dia, principalmente na década de 1870, na tentativa de exaltar a lei de Deus ao seu devido lugar. Numa época de antinomianismo, os adventistas do século XIX enfatizavam o dever de guardar os mandamentos, às vezes ao ponto de perder de vista que é Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar de sua boa vontade. Como foi apresentado hoje na mesa redonda, nós podemos falar a verdade, mas quando damos muita ênfase a um aspecto da verdade, deixando de enfatizar outro aspecto, nós podemos estar ensinando erro, mesmo sem falar alguma coisa errada. Ou seja, apresentar a lei sem apresentar ao povo o poder que está disponível e como verdadeiramente viver em harmonia com ela é o que nós chamaríamos de legalismo, ou que leva ao legalismo. E isso, obviamente, estava caracterizando o teor das mensagens de muitos dos nossos pastores na década de 1870. É só fazer uma busca nos escritos de Ellen White nessa época que você vê que essa foi a tendência entre muitos na época. Em 1882, num artigo preparado para reuniões campais,
Ellen White escreveu: devemos renunciar à nossa própria justiça e suplicar que nos seja imputada a justiça de Cristo. Precisamos confiar inteiramente em Cristo no que diz respeito à nossa força. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 218 a 220, vocês podem procurar o contexto maior dessa declaração. Especialmente nas décadas de 1870 e 1880, os ministros adventistas foram induzidos a entrar em discussões e debates respectivos à lei de Deus e a outras verdades bíblicas e, imperceptivelmente, não poucos dos que se envolveram em tais discussões tornaram-se confiantes em si mesmos. Desenvolveu-se neles um espírito de falsa segurança, autossuficiência e de pendor para debates. E, de forma geral, irmãos, Deus, Ele não está satisfeito com debates teológicos e discussões. Não é este o meio de alcançar almas. Muitas vezes podemos até ganhar o argumento e perder a alma. E um verdadeiro adventista do sétimo dia que conhece a Bíblia jamais perderá um argumento teológico com alguém de outra igreja, mas ganhar o argumento não é sempre equivalente a ganhar a alma. E esse fato estava sendo perdido de vista. E nós temos então os dois participantes principais da famosa Assembleia de 1888, o pastor Alonzo Jones e Elliot J. Wagner. Quem eram esses dois homens? Começando com Wagner, Joseph Wagner, que era o pai de E.J. Wagner, foi um pastor adventista do sétimo dia pioneiro, bem conhecido e respeitado nos círculos adventistas. Portanto, E.J. Wagner foi criado na igreja, o pai dele era um pastor. Em 1881, ele sucedeu, falando do pai, Tiago White, como editor do Signs of the Times, que era a revista adventista fundada na década de 1870 pelo próprio casal White, no estado da Califórnia, na cidade de Oakland. Alonzo Jones, por sua vez, não foi criado num lar adventista. Ele passou 3 anos no exército dos Estados Unidos antes de ficar convicto da verdade adventista do sétimo dia, enquanto estava no forte de Walla Walla, no estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos. Em 1886, quando Joseph foi para a Europa, o pai de E.J., Elliot e Alonzo foram colocados como coeditores dos Signs of the Times. O filho de Wagner, Elliot J. Wagner, era um médico, um homem extremamente intelectual e bastante educado. Por sua vez, Alonzo Jones, embora também muito inteligente, era como se fosse um leigo. Não estudou teologia, mas subiu a uma posição de proeminência na igreja adventista pela sua capacidade intelectual, e ele era um tremendo historiador. Estudo próprio, ele mesmo indagava e pesquisava e se tornou um grande escritor e um grande homem dentro da igreja. Jones e Wagner também eram professores de Bíblia, visitantes do Healdsburg College, que era a faculdade adventista estabelecida no sul da Califórnia. Nas igrejas de Oakland e São Francisco, em artigos do Signs como coeditores e em salas de aula, eles começaram a pregar a mensagem da justiça imputada e comunicada de Cristo, isso na década de 1880. Aqui está uma foto do antigo prédio de Healdsburg College, que foi a primeira faculdade adventista estabelecida no estado de Califórnia, e na realidade foi a segunda faculdade adventista estabelecida depois de Battle Creek, a terceira sendo a Atlantic Union College no estado de Massachusetts. Então, esses dois homens, Wagner e Jones, eram professores de Bíblia, visitantes nessa faculdade. Então, eles tinham influência.
no lado oeste dos Estados Unidos, como editores do segundo maior periódico da igreja na época, professores de Bíblia numa faculdade adventista e pregadores regulares nas igrejas de Oakland e São Francisco, que eram duas cidades grandes da Califórnia. Em 1886, Jones iniciou um novo periódico chamado The American Sentinel. Hoje nós temos a revista Liberty, ou Liberdade, Liberty Magazine, que é a revista oficial da igreja do Departamento da Liberdade Religiosa da Associação Geral. Foi Jones que iniciou esse periódico em 1886 e foi apoiada pela Pacific Press para promover a liberdade religiosa. Nós não vamos entrar muito em detalhes, mas durante esse período havia ameaças de leis dominicais nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma cópia do American Sentinel, que era a revista que promovia a liberdade religiosa. Urias Smith, editor da Review, que era a revista adventista, que era a maior e mais influente, era como se fosse o órgão da igreja, e também professor de Bíblia do Battle Creek College, que era a maior faculdade da igreja, e George Butler, que era presidente da Associação Geral nessa época, de 1880 a 1888, reagiram negativamente à mensagem de Jones e Wagner de justiça pela fé, por não concordarem com sua posição quanto à lei de Gálatas e os 10 reinos de Daniel 7. Quero que vocês percebam algo interessante, pelo menos a minha conclusão ao analisar essa história é que Satanás trouxe para distrair as mentes do povo de Deus assuntos que poderíamos categorizar como assuntos secundários, para trazer preconceitos nas mentes de 2 dos líderes mais proeminentes da igreja, para que a verdadeira mensagem que precisaria ser considerada, trazida por Jones e Wagner, fosse rejeitada. Os 2 assuntos de conflito que estava trazendo como se fosse uma guerra fria dentro da igreja na década de 1880, era a questão da lei em Gálatas. Era a lei moral ou cerimonial? E um dos chifres dos 10 do quarto animal de Daniel 7. Então, por um lado, George Butler e Urias Smith defendendo uma posição, e do outro lado, Jones e Wagner. Mas o conflito entre esses 2 grupos, esses 4 homens, estava mais relacionado a esses assuntos, a lei em Gálatas e um dos chifres de Daniel 7, do que a própria mensagem de justiça pela fé. O problema começou quando Jones e Wagner, às vezes de forma imprudente, segundo a própria irmã White, apresentaram ideias que eram contrárias às opiniões então estabelecidas entre um grande contingente de líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia na década de 1880. 2 assuntos que causaram não pouca agitação eram de pequena relevância, não obstante, conseguiram distrair a atenção da igreja das grandes mensagens que Deus estava enviando a seu povo naquele tempo. Essa é minha análise. É lógico que cada um precisa investigar e descobrir, porque é lógico que um estudo da história há muitas perspectivas, muitas visões. Mas a lei em Gálatas foi um dos pontos que eu creio distraiu as mentes do povo, preparando o caminho Satanás para a rejeição da mensagem que poderia ter encerrada a obra de Deus aqui na terra naquela geração. Jones e Wagner desenvolveram um estudo exegético da epístola de Paulo aos Gálatas, que despertou oposição da parte de alguns líderes preeminentes na sede denominacional em Battle Creek. Eles alegavam que a lei mencionada no capítulo 3 de Gálatas como aio para nos conduzir a Cristo era a lei moral,
e não a cerimonial como tradicionalmente era interpretado entre os adventistas do sétimo dia. Havia a irmã White se posicionado quanto a esse assunto? Nunca, não havia. Então houve um debate. Jones e Wagner começaram, através de publicações e em sala de aula, promover uma posição que era diferente daquilo que havia sido crido entre os adventistas até o momento. A visão dos pioneiros da igreja, que a lei em Gálatas era apenas a cerimonial escrita por Moisés, que apontava ao futuro, para o Messias vindouro, foi desenvolvida como uma reação aos clérigos protestantes que ensinavam que Paulo se referia à lei moral e, portanto, não estamos subordinados a ela. No raciocínio de Butler, o presidente da Associação Geral, o ensino de Wagner e Jones seria uma ferramenta nas mãos dos evangélicos, os inimigos do sábado. Em 1886, ele escreveu para Ellen White, para ela resolver a questão, que estava na Europa na época, para obter luz acerca da lei em Gálatas, imaginando que ela iria bater o martelo. Quando não recebeu resposta imediata, ele persuadiu a Assembleia da Associação Geral de 86, 2 anos antes de 88, a constituir uma comissão para considerar a questão da lei em Gálatas. Será que o assunto era tão importante assim para que uma comissão fosse constituída? Smith, Butler e Wagner eram 3 dos 9 membros da comissão teológica, a qual estava dividida de 5-4 em apoio à posição de Butler. Então, continuou sendo a posição oficial da igreja, que a lei de Gálatas, mencionada por Paulo, não é a lei moral, mas sim a lei cerimonial. A Assembleia votou que qualquer discussão sobre o assunto em escolas ou periódicos que pudessem continuar causando divisão na igreja deveria cessar. A própria comissão identificou que não valeria a pena dividir a igreja nesse assunto especificamente. Wagner, contra o apoio dos outros 8 membros da comissão, reivindicou o que ele julgava ser o seu direito de continuar agitando a questão. Na primavera de 1887, Ellen White censurou todos os principais participantes do debate, recusando-se a declarar qualquer posição sobre a lei em Gálatas, considerando o assunto da lei em Gálatas de importância secundária. E um detalhe interessante, vocês podem pesquisar depois, eu nem vou falar porque não é o objetivo dessa palestra, mas alguns anos depois, a irmã White se posicionou em relação à lei em Gálatas. Vocês podem procurar, se vocês têm acesso ao CD-ROM, só digitar a lei Gálatas, Wagner, Jones, vocês vão encontrar declarações e poder estudar algumas declarações da irmã White quanto ao assunto. Ela disse que não valeria a pena dividir a igreja sobre o assunto e que não era necessário eles estarem gastando tantas forças, tempo e energia sobre um assunto secundário. Mas anos depois que a poeira baixou, ela escreveu sobre o assunto e esclareceu a questão melhor. Em 1888, Wagner preparou um panfleto intitulado The Gospel in the Book of Galatians, o Evangelho no livro de Gálatas, como resposta ao folheto de Butler, The Law in Galatians, a lei em Gálatas. E eu tenho a cópia dos 2 artigos ou pequenos manuscritos, e eu vou dizer que a linguagem de ambos são muito fortes e em muitos sentidos bastante cortantes e agressivas e acusadoras. Certamente não foi a vontade de Deus que esse debate estivesse causando tanta divisão na igreja. Outro ponto, os 10 chifres de Daniel 7.
Urias Smith tinha uma preocupação com a visão de Jones. Ambos se dedicavam muito às profecias. Smith, o autor do livro As Profecias de Daniel e Apocalipse. Agora Jones, que não era um pioneiro, não foi criado na igreja, um homem muito aprofundado na história e também agora muito desenvolvido na área da profecia, começa a apresentar uma visão um pouco diferente daquela que havia sido até então defendida pelos adventistas do sétimo dia quanto à interpretação dos 10 chifres de Daniel 7. Então, Urias Smith tinha uma preocupação com a visão de Jones, que os adventistas do sétimo dia tinham errado em relação aos Unos, como um dos 10 reinos simbolizados pelos 10 chifres de Daniel 7. Jones ensinava que os alamanos deveriam substituir os Unos. Então, nós vemos outro ponto de controvérsia que distraiu as mentes. Uma das queixas de Butler contra os 2 jovens do Ocidente era que eles não tinham dado as suas opiniões, já tão amplamente divulgadas, aos irmãos dirigentes da igreja para aprovação. Anos depois, a irmã White apoiou a visão de Jones e Wagner que a lei em Gálatas se aplica à lei moral. Urias Smith eventualmente reconheceria que Jones tinha razão em sua explanação dos 10 chifres de Daniel 7. Então, afinal de contas, os 2 jovens do Ocidente que estavam promovendo ideias diferentes estavam, afinal de contas, certos. Será que o método deles foi correto? Não necessariamente. Será que a reação dos líderes em Battle Creek foi correta ou justificada? Também não. Mas tudo isso nós cremos, pelo menos assim eu entendo, que foi um meio de Satanás preparar o caminho para fechar as portas do derramamento da chuva serôdia e a preparação do povo de Deus para a crise final. Inclusive, leis dominicais estavam prestes a serem estabelecidas, os ventos poderiam ter sido soltos naquela geração, mas houve uma frustração do plano de Deus da parte de Satanás, assim vemos. Um pouco mais de um mês antes da Assembleia de 88, Ellen White escreveu o seguinte, isso está em Review and Herald, 11 de setembro de 1888. A Assembleia ocorreu no mês de outubro, no final e no início de novembro. Ela escreveu, a obra especial enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates, para que haja contendas em torno de palavras que nenhum proveito trazem. Bem sabe ele, Satanás, que isto ocupará a mente e o tempo, desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as à diversidade de opiniões, acusação e preconceito, que cerram a porta para a verdade. A Assembleia da Associação Geral de 1888 foi precedida por um congresso bíblico de uma semana de duração, no qual se debateu se os Unos ou os Alamanos deviam constituir um dos 10 reinos de Daniel 7. A discussão sobre os 10 reinos foi polêmica, consumiu uma quantidade de tempo desproporcionada e contribuiu para que os corações dos delegados não fossem receptíveis. É importante ter uma posição certa sobre os 10 chifres de Daniel 7? Sim. É importante saber quem é o contínuo de Daniel 8, ou o rei do norte de Daniel 11, ou a terra gloriosa? Sim, mas ao ponto de dividir a igreja, alguns pontos não valem a pena discutir. Alguns assuntos programados foram omitidos e, somente no fim do congresso, não da Assembleia, mas do congresso de uma semana que precedeu a Assembleia,
o pastor Wagner iniciou sua apresentação de justiça pela fé em Cristo, que prosseguiu a primeira semana da Assembleia da Associação Geral. A Assembleia, frequentada por 91 delegados, que contraste com a Assembleia que tivemos esse mês passado, lá nos Estados Unidos, em Atlanta, mais de 2.400 delegados, na época apenas 91. A Assembleia frequentada por esses 91 delegados foi realizada de 17 de outubro a 4 de novembro na cidade de Minneapolis, Minnesota, numa igreja construída recentemente. Então aqui nós temos o estado de Minnesota, para os que não conhecem, foi na cidade de Minneapolis, que fica no sudeste do estado, que a Assembleia foi realizada. Aqui nós temos a cidade de Minneapolis. Então, uma igreja recém-construída na cidade foi o local da Assembleia. Embora o pastor Butler, devido a uma malária e exaustação nervosa, não esteve presente, ele telegrafou Urias Smith e J.H. Morrison, presidente da Associação de Iowa, com a exortação que defendessem os velhos marcos. Então, essas foram as palavras dele. Defendem os velhos marcos. O que será que ele quis dizer com essa expressão, os velhos marcos? Estava falando sobre a lei em Gálatas e um dos 10 chifres de Daniel 7. Muitos dos delegados da Assembleia vieram com fortes preconceitos contra Jones e Wagner. Ellen White reconheceu, ela escreveu, podem verificar em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 234. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Então, aqui ela mesma deixa bem claro a razão pela qual a mensagem foi recusada. Vamos ler mais uma vez. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra os 2 mensageiros do Senhor, Jones e Wagner. Então, o preconceito foi talvez o motivo principal que causou a rejeição da mensagem de justiça pela fé, trazida através de Jones e Wagner. As mensagens passaram a ser identificadas com homens, embora em muitos a mensagem da justiça pela fé causou profunda impressão. Então, é um erro que muitas vezes nós estamos sujeitos a cometer, de olhar para o mensageiro e, em vez de buscar saber qual é a mensagem que ele está trazendo, nós buscamos os defeitos nele e passamos a identificar a mensagem com os seus defeitos. E Jones e Wagner realmente tinham defeitos que foram notórios em sua apresentação e agitação de assuntos que a própria irmã White reconheceu sendo secundários, mas isso não deveria ter invalidado a autenticidade das mensagens que eles apresentaram. Era uma mensagem preciosa de justiça pela fé. E, a propósito, não era uma verdade nova que eles estavam apresentando à igreja. É outro falso conceito de 1888 que nós vamos esclarecer daqui a pouco. A mensagem que esses 2 irmãos trouxeram àquela assembleia não era uma nova verdade, mas era uma verdade antiga, acerca da qual a própria irmã White já havia apresentado, mas em uma linguagem preciosa, uma colocação que talvez estava
linda e clara e acessível ao povo. Os termos justiça imputada e comunicada, justificação e santificação, o que Cristo fez por nós e o que Ele faz em nós, foi as colocações desses irmãos que fez com que essa mensagem de 1888 fosse tão preciosa. Mas alguns acreditam que foi uma mensagem nova, foi uma nova luz descoberta por esses dois homens. Não necessariamente. Foi a forma dela ser apresentada, as colocações, a forma de transmitir, de expressar, que foi tão preciosa. E a igreja perdeu a oportunidade de corrigir essa tendência legalista e abraçar a justiça de Cristo e permitir que Deus concluísse a obra que Ele queria findar naquela geração. Outros se identificaram com determinados líderes conservadores e cautelosos de Battle Creek, os quais viam o que supunham ser perigos em alguns dos ensinos apresentados. E realmente um dos perigos que os líderes identificaram na mensagem de Jones e Wagner era a ênfase na justificação pela fé. Eles não omitiram santificação, mas a forma de apresentar o fato que o que Jesus fez por nós nos livra da condenação dos nossos pecados passados, que Ele nos perdoa livremente, sem mérito humano, que através da justiça, da obediência de Cristo, os nossos pecados passados são cobertos, e Deus olha para o pecador e não considera os pecados do homem, mas considera a justiça de Cristo, e agora ele é apresentado diante do universo como se ele nunca tivesse pecado. Para muitos líderes conservadores e cautelosos, isso foi chocante, como se eles estivessem invalidando a lei. Mas eles não foram desequilibrados em sua apresentação. É só abrir um livro de Jones e Wagner e vocês virão que eles apresentavam a mensagem de vitória completa sobre os pecados nesta vida de forma clara. A apresentação deles foi muito equilibrada, dando ênfase proporcional ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e o que Ele faz em nós hoje, operando tanto querer como efetuar de sua boa vontade. Ou, quanto às palestras de Wagner sobre justiça pela fé, houve um forte endosso de Ellen White para a decepção de Smith e Morrison. E isso revelou uma certa desconfiança no dom profético. Será que ela realmente é inspirada? Como que uma profetisa poderia endossar uma mensagem que não veio de Deus? Então, só no fato deles não abraçarem uma mensagem que a própria irmã White estava declarando publicamente ser de Deus, foi uma manifestação da igreja, no mais alto nível de sua liderança, de uma falta de confiança no dom profético. Não foi tomado nenhum voto no tocante às questões bíblicas que haviam sido debatidas, não houve nenhuma votação sobre as mensagens de Jones e Wagner, ela não foi oficialmente rejeitada, não houve votos sobre o assunto, mas o clima e a atitude em geral do povo revelou que houve uma rejeição. Não há registros dos próprios discursos proferidos na Assembleia por outros além de Ellen White. Ou seja, os sermões e os discursos apresentados por Jones e Wagner em 1888 naquela Assembleia não estão disponíveis. Então, muitos precisariam especular para dizer exatamente o que eles apresentaram. Sabemos que o tema foi justiça pela fé. Se abordaram um assunto, por exemplo, da natureza humana de Cristo ou não, não podemos dizer com certeza. Sabemos de uma coisa, eles eram pós-lapsarianos e em muitos livros apresentaram essa questão em relação à sua compreensão da mensagem da justiça imputada e comunicada de Cristo.
Então, não houve e não existe registros disponíveis, pois naquele tempo não se costumava publicar as alocuções ou palestras. Willie White, um filho da irmã White, 2 dias antes do término da sessão, escreveu para um colega no ministério que labutava no sul. Então, aqui nós temos uma carta escrita pelo filho da irmã White, que estava presente na assembleia, a um colega, e ele descrevendo a sua experiência naquela assembleia. Estamos perto do fim de outra assembleia da Associação Geral, e dentro de alguns dias os delegados se espalharão por seus respectivos campos, e começará outro ano de trabalho. Esta tem sido uma assembleia muito interessante e, embora não acompanhada com toda aquela paz e harmonia que às vezes tem sido manifestada, talvez seja uma reunião tão proveitosa como as que já foram realizadas, pois foram salientados muitos princípios importantes e chegou-se a algumas conclusões que serão de grande valor, porque poderão influenciar nossa obra no futuro. E só um detalhe, o Willie White, esse filho da irmã White, que escreveu essa carta a um colega, ele endossou e apoiou Jones e Wagner em suas apresentações e sempre foi muito próximo desses dois homens. Continua escrevendo Willie White: muitos partirão desta reunião resolvidos a estudar a Bíblia como nunca dantes. E isto resultará em pregações mais claras. E a controvérsia, embora seja desagradável, o conflito e a divisão não é a vontade de Deus, mas Deus tira proveito. Uma coisa o conflito causa: indagação no povo. Leva o povo a pesquisar por si mesmo verdades que talvez tinham por certo antes, mas nunca tinham conhecido por si mesmo. Como você deve ter notado no boletim, ele escreve, foram tomadas muitas medidas avançadas a respeito de nossas missões no estrangeiro, bem como boas providências para o progresso da obra no Sul. Então, essa carta de Willie White a Smith Sharp, escrita de Minneapolis, Minnesota, em 2 de novembro de 1888, são alguns dos detalhes que nós temos disponíveis acerca do que aconteceu na própria Assembleia. Essa é uma foto de Willie White. Ellen White escreveu o seguinte no livro Testemunhos para Ministros, páginas 91 e 92. Em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Então, não fica dúvida que a serva do Senhor endossou a mensagem. Seja ela qual for, em termos dos detalhes do conteúdo, nós sabemos que foi sobre justiça pela fé, mas exatamente o que eles falaram, nós não temos os manuscritos, mas uma coisa nós sabemos, foi endossada pela serva do Senhor. Agora, nós temos disponíveis muitos livros, artigos desses dois homens, das décadas de 1880 e 1890. Quem quer conhecer a teologia de Jones e Wagner, dois escritores e expositores da palavra de Deus muito profundos, podem buscar, não está fora do nosso acesso. Então não precisa ficar no escuro quanto ao que esses homens acreditavam, que mensagem tão especial eles tinham, que a irmã White endossou, mas a maioria dos líderes da igreja em 1888 rejeitou. Podemos buscar saber. Nós temos o livro O Caminho Consagrado, de A.T. Jones, que deixa bem claro sua posição sobre a justiça pela fé. Nós temos o livro de Wagner, um comentário sobre Gálatas, outro sobre Romanos, onde ele elabora muito claramente sua posição sobre justificação e santificação pela fé. Nós temos o livro de Wagner, o Evangelho através da criação, e muitos outros livros disponíveis, muitos deles em português. Então, eu convido aos irmãos, leem Testemunhos para Ministros, página 91 e 92, onde a irmã White deixa bem claro que a mensagem enviada por esses dois homens veio de Deus, é o que ela avaliou. E, então, sabendo que essa mensagem
e essa teologia desses dois homens foi endossada pelo céu, busquem saber o que esses homens criam nas décadas de 1880 e 1890. Assim, muitos mistérios serão resolvidos quanto à Assembleia de 1888. O objetivo dessa palestra não é entrar nos méritos da teologia dos dois homens. Isso poderíamos fazer em outra ocasião. A indisposição de ceder a opiniões preconcebidas e de aceitar esta verdade estava à base de grande parte da oposição manifestada em Minneapolis contra a mensagem do Senhor através dos irmãos Wagner e Jones. Promovendo aquela oposição, Satanás teve êxito em afastar do povo, em grande medida, o poder especial do Espírito Santo que Deus anelava comunicar-lhes. Isso a irmã White escrevendo, tá, gente? Essa declaração que eu acabei de ler, e continua dizendo, vindo de Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 235. O inimigo impediu-os de obter a eficiência que poderiam ter tido em levar a verdade ao mundo, como os apóstolos a proclamaram depois do dia de Pentecoste. Sofreu resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória. Ela está citando que capítulo da Bíblia aqui? Apocalipse 18, o alto clamor. Deus queria ter dado o alto clamor nessa geração, mas sofreu resistência à luz que Deus queria ter derramado. E pela ação de nossos próprios irmãos, tem sido, em grande medida, conservada, afastada do mundo. O pastor E.J. Wagner teve o privilégio de falar claramente. Mais uma vez, estou lendo as palavras da própria irmã White. O pastor Wagner teve o privilégio de falar claramente e de apresentar seus pontos de vista sobre a justificação pela fé e a justiça de Cristo em relação com a lei. Isso não era nova luz. Isso não era o quê, irmãos? Não era nova luz, mas velha luz colocada onde devia estar, na mensagem do terceiro anjo. Qual é o teor da mensagem? João vê um povo. Ele diz: aqui está a paciência dos santos. Veja bem, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé de Jesus tem sido passada por alto e tratada de modo indiferente e descuidado. Ela não tem ocupado a posição proeminente em que foi revelada a João. A fé em Cristo, Ellen White continua falando, como a única esperança do pecador, em grande parte tem sido omitida, não somente nos sermões proferidos, mas também na experiência religiosa de muitos que professam crer na mensagem do terceiro anjo. Continuando lendo declarações de Ellen White, ela escreveu isso aqui em 1892, 4 anos depois da Assembleia de 88. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Irmãos, esse foi um ponto decisivo na história da igreja. A chuva serôdia estava prestes a ser derramada. Gotas já tinham sido sentidas. E este foi um momento do povo de Deus entrar na Canaã celestial. Eu lembro de ter ouvido 2 pastores que ainda estão vivos, ainda credenciados na União Pacific, na Califórnia, ambos comentando, no ano de 1988, houve uma celebração nos Estados Unidos, vários teólogos e líderes da igreja celebrando 100 anos depois da Assembleia de 1888, como se fosse uma vitória. Nós
conseguimos agora entender aquilo que o nosso povo na época não entendeu. Mas esses dois pastores, Dennis Priebe e Herbert Douglas, lamentam o fato de nós, como igreja, estarmos no ano de 1988, celebrando uma ocasião que deve nos fazer chorar. Só o fato de nós ainda estarmos nesta terra é uma evidência que o povo de Deus ainda não tem razão de celebrar. Nós ainda não abraçamos a luz que Deus queria que a igreja abraçasse em 1888. Se tivéssemos, já teríamos entrado na Canaã celestial. Inclusive, em uma ocasião, ouvi o pastor Douglas dizer que uma instituição adventista jamais deve celebrar o seu aniversário de 100 anos, ou 150 anos, ou 50 anos, seja lá qual for. Porque em celebrar, nós estamos dizendo que isso é uma vitória. Mas o fato de termos chegado a esse ponto é uma evidência de nosso fracasso como povo. Não é motivo de celebrar. Mais tempo que Israel passou no deserto, foi maior evidência que houve um fracasso na parte da igreja. O objetivo de Deus era que entrasse, penetrasse logo na terra de Canaã. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra de Vietnã, o sofrimento no Iraque, tudo isso é o resultado da falha do povo de Deus. A igreja não deve estar celebrando, não é motivo de estarmos regozijando o fato de que tal hospital ou tal escola agora já tem tantos anos de funcionamento, ou agora nós temos tantos milhões de membros mundiais. É realmente impressionante, mas nós temos um objetivo muito mais elevado do que aumentar a quantidade de membros dentro da nossa igreja, é de abraçar essa luz para que Deus possa dar o alto clamor, para que a terra seja iluminada com a sua glória. O pastor Ollie A. Olsen, embora ausente na Assembleia por estar trabalhando na Escandinávia, foi eleito presidente da Associação Geral em 1888, substituindo o George Butler. No dia 27 de novembro de 1888, William White, um dos membros da comissão da Associação Geral, escreveu para o pastor Olsen que os delegados, no fim da Assembleia, levaram consigo impressões bem diferentes, ou seja, houve divisão. Muitos achavam que a lei foi ela foi uma das reuniões mais proveitosas a que já haviam assistido. Outros diziam que foi a mais deplorável assembleia já realizada. O pastor Butler estava doente e ingressou num período de jubilação, cuidando da esposa inválida até sua morte, mais ou menos 10 anos depois. Ele novamente ocupou posições de responsabilidade na igreja, depois da morte de sua esposa. Nos meses após a assembleia, uma oposição feroz se desenvolveu em Battle Creek. O pastor Olsen, um homem em plena afinidade com a ênfase dada à verdade da justiça pela fé, e que sempre foi leal aos conselhos do Espírito de Profecia, achou difícil enfrentar alguns dos problemas em Battle Creek. Ellen White se ausentou de Battle Creek, indo ao campo, a fim de transmitir a mensagem às igrejas com os pastores Jones e Wagner. Talvez a maior evidência do endosso e apoio de Ellen White às mensagens de Jones e Wagner, que durante os próximos 4 anos, antes dela ir para a Austrália, ela passou viajando com esses 2 jovens, pregando com eles e demonstrando publicamente seu apoio às suas mensagens de justiça pela fé. Ela dirigiu uma importante e bem-sucedida reunião de nossos pastores em janeiro de 1889, em South Lancaster, com o apoio de Stephen Haskell, onde muitos foram grandemente abençoados. Durante os 2 anos seguintes, Ellen White procurou levar às igrejas e associações a mensagem da justiça pela fé. Durante a Assembleia da Associação Geral realizada em Battle Creek, de 18 de outubro a 5 de novembro de 1889, um ano depois, ela pôde relatar: o espírito que prevaleceu na reunião de Minneapolis não está aqui. Tudo se faz em harmonia.
há grande assistência de delegados. Nossa reunião das 5 horas da manhã é bem frequentada e as reuniões são boas. Todos os testemunhos que tenho ouvido têm sido de caráter edificante. Dizem que o ano passado foi o melhor de sua vida. A luz a resplandecer da palavra de Deus foi clara e distinta. A justiça pela fé, Cristo, justiça nossa. As experiências têm sido muito interessantes. Ela declarou que essa verdade bíblica, embora fosse nova para muitos espíritos, era na realidade como verdade antiga em novos moldes. Alguns me perguntam, Ellen White escrevendo, o que você acha dessa luz que esses homens, A.T. Jones e E.J. Wagner, estão apresentando? Bom, eu a tenho apresentado a vós durante os últimos 45 anos. Será que a irmã White foi iluminada, esclarecida naquela Assembleia de 1888 com uma verdade que ela antes não conhecia? De modo algum, irmãos. Ela só achou brilhante e maravilhosa a forma com a qual ela foi apresentada. As palavras que foram proferidas descrevendo a forma como Deus justifica e santifica o homem. Mas muitos começaram a dizer que Ellen White foi influenciada por Jones e Wagner. A mente dela foi lavada, como se fosse uma lavagem cerebral da profetisa. Isso causou profunda tristeza. Ellen White escreveu perto do fim do ano de 1890. Vejam bem, vocês podem conferir Testemunhos para Ministros, página 467. Os preconceitos e opiniões que prevaleciam em Minneapolis de modo algum estão mortos. As sementes ali semeadas em alguns corações estão prestes a saltar para a vida e produzir idêntica colheita. Alguns têm fracassado ao distinguir entre o ouro puro e o mero brilho. Ellen White também disse: quando eu expressei claramente a minha fé, houve muitos que não me compreenderam e eles disseram que a irmã White havia mudado. A irmã White tinha sido influenciada por seu filho, Willie White, e pelo pastor Jones. Naturalmente, tal declaração procedente dos lábios daqueles que me conheciam há vários anos, que haviam crescido com a mensagem do terceiro anjo e tinham sido honrados com a confiança e fé de nosso povo, deviam ter alguma influência. Querendo ou não, isso lançou descrédito na mente do povo de Deus quanto à confiabilidade e a autenticidade do dom profético de Ellen White. Tornei-me, ela escrevendo, tornei-me objeto de comentários e críticas, mas nenhum de nossos irmãos veio ter comigo, fazendo perguntas ou procurando alguma explicação de mim. Tentamos muito diligentemente fazer com que todos os nossos irmãos na obra ministerial, que estavam hospedados naquela casa, se reunissem no aposento desocupado para orarmos juntos, mas só o conseguimos 2 ou 3 vezes. Eles proferiam ir a seus quartos e ter suas conversas e orações por si mesmos. Não parecia haver nenhuma oportunidade para desfazer o preconceito que era tão firme e decidido, nenhum ensejo para remover a má compreensão a meu respeito e a respeito de meu filho e de Wagner e Jones. Isso pode ser conferido em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 173. A crise foi grande. Descrédito foi lançado sobre a obra e o ministério profético de Ellen White, porque ela endossou a mensagem. Se a mensagem não é de Deus, a conclusão lógica é o quê? Ela deve ser uma falsa profetisa, ou ela só pode ser confiada em algumas situações, mas outras não. E nós somos os juízes para determinar quando ela é e quando ela não é confiável. Se vai de acordo com as nossas ideias preconcebidas, ela é confiável. Se não vai, cuidado, ela é só autora, mas não teóloga, não é confiável em tudo.
Ellen White sempre reconheceu que Jones e Wagner tinham cometido alguns erros e que precisavam vencer traços de caráter que, às vezes, não correspondiam à mensagem preciosa que pregavam. O pastor Wagner tem amado discussões e contenção. Eu temo que E.J. Wagner tem cultivado o mesmo amor. Nós precisamos de uma religião humilde. E.J. Wagner precisa de humildade, mansidão. E o irmão Jones pode ser uma grande influência para o bem se cultivar constantemente a piedade prática para que possa ensinar o mesmo ao povo. Isso foi em 1887. Esses dois irmãos eram homens sem defeitos. Eles deixaram de cometer erros. Mas isso deveria, de alguma forma, invalidar o conteúdo da mensagem que eles estavam apresentando da palavra de Deus. E mesmo se algum dia eles viessem a se apostatar, deveria isso lançar descrédito às mensagens e os livros que eles escreveram? Em uma carta em 1892 a Urias Smith, Ellen White escreveu, percebam, prestem atenção, é muito possível que o pastor Jones ou Wagner possam ser derrotados pelas tentações do inimigo. Isso aconteceu? Ambos morreram fora da igreja, irmãos. O fim da vida dos dois foi triste. Mas olha o que ela escreveu. Olha a visão profética. Ela escrevendo a Smith, porque ela bem sabia que caso isso acontecesse, aí que sim eles iam lançar descrédito sobre a mensagem. Mas ela escreveu muito antes de sua apostasia, em 1892, é muito possível que eles venham a ser derrotados pela tentação do inimigo, mas se isso acontecer, ela não disse que ia acontecer, mas se isso acontecer, não provaria que eles não haviam tido nenhuma mensagem de Deus, ou que a obra que eles tinham feito era tudo um engano. Irmãos, muitos hoje estão lançando descrédito a livros escritos por Jones e Wagner, muito antes de sua apostasia, dizendo que porque eles se apostataram, eles não eram homens de Deus e suas obras não são confiáveis. Inclusive sua posição sobre a natureza humana de Cristo não é correta, porque depois eles se apostataram. Irmãos, vamos ler o que Ellen White escreveu a Urias Smith. Mesmo se eles algum dia viessem a se apostatar, isso não ia invalidar o conteúdo da mensagem que eles apresentaram. Dentro de poucos anos, os que se haviam colocado nessa posição perceberam o erro que tinham cometido e fizeram sinceras confissões, embora alguns resistiram obstinadamente. Um desses sendo Frank Belden. Vocês podem procurar esse nome nos seus inários, um homem talentoso na área da música. Ele escrevia hinos enquanto o pastor estava pregando, tanto a letra como a música. Enquanto o pastor estava pregando, e no fim da pregação ele vinha e apresentava a música especial. Ele era sobrinho da irmã White, se apostatou, e um dos fatores foi a Assembleia de 1888. Frank E. Belden. Ele estava ligado aos interesses comerciais da igreja e de nossas instituições. Agora, eu tenho aqui uma carta em inglês que ela escreveu a Belden, não vou ter tempo para ler para vocês, uma carta de Ellen White a Belden, apelando para que ele não saísse da igreja. Mas, para concluir, porque o tempo já está esgotado, lições de Minneapolis. Quais são as lições que podemos extrair? E eu não queria ter que correr nesse ponto, mas os irmãos anotem, por favor. Não devemos associar a mensagem de Deus com o mensageiro e seus defeitos. Primeira lição. Não devemos o quê? Associar a mensagem com o mensageiro. Quer seja boa ou não. A vida do mensageiro. Se a mensagem é de Deus, vamos comparar com a lei e o testemunho. Manifestar desconfiança no dom profético resultará em fracasso para a igreja. Jesus não ter regressado naquela geração foi um fracasso. Qual foi o motivo?
desconfiança no dom profético. Ela endossou aquela mensagem. Se a igreja tivesse seguido a luz que Deus revelou a ela, Jesus poderia ter voltado. Outra lição: há perigo em valorizar a autoridade da igreja acima da autoridade da palavra de Deus. Muitos delegados estavam convictos no coração que a mensagem que Jones e Wagner apresentaram estava fundamentada na palavra de Deus, mas porque Butler e Smith, os dois homens mais influentes da igreja, o presidente da Associação Geral e o editor da Review and Herald, a rejeitaram, muitos rejeitaram, não comparando o conteúdo com um assim diz o Senhor, mas queriam saber, será que os nossos líderes endossam? Se não endossam, não podem ser de Deus. Ao ponto de colocar a opinião dos líderes preeminentes acima da própria visão profética de Ellen White. Não podemos permitir que assuntos secundários nos consumam ao ponto de perdermos de vista a essência real da nossa mensagem. E o destino da igreja e a proximidade da volta de Jesus dependem mais de homens que lideram a igreja do que muitos pensam. Como adventistas do sétimo dia, nós compreendemos que Deus deu o livre-arbítrio. E embora Deus está como Rei do universo, conduzindo todas as coisas, em grande parte, a brevidade da volta de Cristo, a proximidade da volta de Cristo, depende da igreja e, em muitos sentidos, dos líderes da igreja. Então, nós precisamos orar para que Deus coloque as pessoas certas nos lugares certos para promover a justiça e para promover a verdade e para trazer o povo de volta às antigas veredas e para confiar no poder de Cristo para transformar nossas vidas, para que Jesus possa voltar. Nós não podemos achar que Deus tem um relógio profético já calculado e que quando Ele disser agora Jesus vai voltar, agora Ele vem. Ele quer que Ele volte em nossa geração, mas se Jesus vai voltar em nossa geração ou não, dependerá muito do povo de Deus. Então essas são algumas das lições